Gente, para quem não sabe, vou repetir. O Tiago e a Marcele são os guardiões, os fundadores, os idealizadores desse espaço lindo que estamos aqui agora, que é o Aflora, que é o Purana, que é o restaurante vegano. Cadê minhas perguntas? Te passa minhas perguntas que eu vou fazer. Ó, gente, vocês vão ver como eu estou muito web. Olha só. Mas, ó, não, fala sério, gente. Não está demais isso aqui? Boa noite, eu sou o Tiago. É uma honra estar aqui nesse sofazinho, nessa noite de terça-feira. É um projeto que foi criado assim, né, co-criado de uma forma muito espontânea. Então, acho que para a gente faz muito sentido colocar energia e estar aqui hoje. E quando a Vivian convidou a gente para ser os primeiros a sentar no sofá, primeiro foi uma surpresa, também deu um frio na barriga, porque a gente imaginou, nossa, quem será que ela vai trazer? Pessoas que falam de vários temas legais, espiritualidade, ou de física quântica, ou de muitos temas, né? Que eu acho que ela tem boas coisas aí pela frente. E a gente, o que a gente vai falar? E não poderia ser diferente do que da nossa própria vida, da nossa própria história aqui. E aí a gente resolveu compartilhar aqui a nossa história de como a gente criou esse espaço, a Flora e o Purana. E também reviver isso, né? Então está sendo um exercício para a gente para reviver. E o tema que a gente escolheu era algo que a gente nem imaginava também e veio assim na hora numa conversa que foi empreendedorismo espiritual, que eu acho que resume bem, classifica bem assim o que é a nossa história aqui em relação a esse lugar. Então a gente quer falar um pouco do que a gente viveu, contando um pouquinho da nossa trajetória, de como a gente se encontrou e de todos os frutos que geraram até hoje, até um fruto além, né? Um ser humano, e de todos os desafios que a gente passou. Então, falando um pouquinho sobre mim, e aí sobre também qual eu acho que é o sentido do nosso compartilhamento, é de que esse tema empreendedorismo espiritual e de que também essas noites de terça-feira, encontro com espiritualidade, que seja também algo bem humano, que seja algo vida real, algo prático, assim. Porque acho que foi muito também do que eu aprendi com a minha vida. Porque lá atrás, quando eu olhei assim e olho para a minha vida, o que eu passei, tudo aquilo que eu tive que viver, aprender, desde a família que eu nasci, de ter pai e mãe, empreendedora, minha mãe está ali também, ela chora se eu falar muito. Eu briguei muito com isso, assim, sabe? Nossa, mas é isso que eu quero mesmo da minha vida. Fui muito rebelde, eu acho. E aí eu não sabia o que fazer também, não terminei faculdade, não fiz nada assim, não queria, tinha muita rebeldia assim contra o sistema, contra a vida, mas percebia que era uma força assim que me chamava para fazer outra coisa, mas que ao mesmo tempo também precisava passar por aquelas lições, aqueles aprendizados. Então, eu tive essa vida de uma família empreendedora e eu sempre vinculado também ao empreendedorismo, desde pequeno assim, desde passar os momentos assim que eu precisava pagar algum castigo, eu ia lá trabalhar com a minha mãe, ela deixava eu lá. Não, fazia umas feirinhas. E sempre teve essa veia assim de comércio, feira e várias coisas assim. Então foi uma coisa que hoje, resumindo tudo, eu consigo ver que fez bastante sentido. E num momento onde eu conheci a espiritualidade, em 2006, assim que eu comecei a fazer reiki, eu fui fazer uma viagem para a Austrália. E aí lá eu também tive um divisor de águas, onde eu deixei de fazer várias coisas, assim, de uma rebeldia mais, assim, talvez adolescente, para começar a encontrar comigo mesmo, assim, o meu caminho. E foi uma oportunidade de um ano descobrindo sobre mim mesmo e sobre como eu pude viver um ano, assim, me desafiando a criar e me colocar numa vulnerabilidade de
não saber o que ia ser no outro dia e eu ter que viver a cada dia e a cada momento numa solidão ou até chegar numa solitude comigo mesmo para desenvolver meu caminho. E foi uma experiência muito boa. Então, eu vivi essa fase e depois trabalhei bastante dentro de shopping, trabalhei com comércio, trabalhei com uma vida assim difícil em São Paulo. Criei uma rebeldia também muito grande com a cidade de São Paulo, uma revolta. Não queria, tinha um sonho de viver na natureza. Depois tive uma fase também que eu fui morar em Santos, morei 3 anos, quando eu tive uma filha, porque eu não queria que minha filha crescesse nessa cidade. Mas eu, em determinado momento, eu já estudava muito, continuei estudando as terapias, o reiki, a naturopatia, e aí eu queria ir só para esse lado. Eu queria direcionar toda a minha vida para isso. Mas com uma filha, com todo um movimento, e sempre a vida me chamando para aterrar, sempre a vida me chamando para ser mais organizado, sempre a vida me chamando para conseguir lidar com a matéria, eu voltei para São Paulo. E aí voltei para São Paulo de uma forma bem inusitada, onde tive que desistir de um sonho de morar na praia, também de ficar perto do mar, pegar onda e viver uma vida mais saudável, ligada à natureza. E começar, numa oportunidade que me abriu, começar de novo o empreendedorismo, onde eu fui convidado para trabalhar num projeto de um espaço compartilhado, de um cowork, há 4 anos atrás. Era algo bem novo ainda também, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas quando eu conheci o lugar, eu olhei e falei assim, nossa, existe então uma coisa diferente em São Paulo, nascendo. Porque eu sempre também, nessas crises minhas, de não me conformar com a vida, com tudo, eu estudei muito assim o que era essa nova era. Eu até vi o Paulo aqui, ó, que eu li coisas suas. Agradeço, assim, porque eu precisava me encontrar, assim, precisava entender o que eu sentia e o que não era adequado. Não conseguia entender. Eu sentia uma coisa, não, mas não é possível, a gente vai viver assim, não quero viver assim. Então, era uma inconformação. E aí eu comecei, através de estudos, entender também o que estava acontecendo dentro de mim, dentro do coletivo, e nessa oportunidade de estar nesse espaço compartilhado, ver que era possível e que estava se nascendo ambientes inovadores, com empresas, com pessoas que queriam viver uma outra forma de mundo, criar soluções para o mundo e viver um estilo de vida diferente. E nisso eu fiquei 2 anos nesse espaço, que se tornou uma rede de coworks, um negócio super alavancado, assim, grande. E aí eu comecei a colocar um pouco do que eu acreditava, que era já a minha experiência com comércio, com alimentação, que tem a ver com essa história do Purana também depois, e a naturopatia. Então, dentro desse ambiente, eu comecei a sugerir a gente, além de oferecer uma alimentação saudável, fazer práticas. A gente criou um cantinho lá, que era um cantinho zen, onde a gente tinha atendimentos de terapeutas. A gente começou a criar aula de yoga para a galera no meio do horário de trabalho. A gente começou a criar várias coisas. Então, eu sempre puxava essa ideia de vamos criar, misturado com o trabalho, uma outra coisa. Porque eu já via ali que estava nascendo uma coisa diferente. E eram pessoas que estavam totalmente abertas. Esse movimento de startup e tudo mais. Então, comecei a colocar bastante energia nisso e, ao mesmo tempo, isso também me causou vários desafios, porque eu ainda assim precisava empreender, precisava da matéria, precisava muito dessa questão mesmo da estrutura, da vida mesmo, da realização. E aí, nisso, eu tive vários desafios, eu aprendi bastante, mas eu comecei a descobrir também o que eu queria. E, nesse trabalho, eu tive a feliz graça de encontrar a Marcele. Então, era um trabalho que eu comecei a fazer e ela chegou também, já com a história dela, e a gente começou a fazer um trabalho junto. Só que aí, a partir desse momento, também eu descobri que eu precisava aprofundar mais isso, e aquele lugar onde eu estava foi um momento bem desafiador, porque era um super negócio, alavancado, existiam investidores, existiam muitas tentações, muitas coisas. Eu tinha investido também todo o dinheiro que eu tinha, que já nem era meu, era emprestado já.
mas era tudo que eu tinha financeiramente. E eu, nesse momento onde eu tive que decidir, porque ali eu comecei a descobrir também que não era o que eu queria de verdade, eu ia até só um ponto, eu tive que largar tudo. E aí foi um final meio triste, não vou entrar nessa parte, mas no final, resumidamente, eu deixei tudo. Deixei tudo. Tudo que eu tinha fisicamente, eu deixei. Tá? E a gente tinha bastante coisa construída, mas eu precisei deixar um trabalho de 2 anos, porque eu também encontrei a Marcele e eu me encontrei também no que eu queria fazer de verdade. E aí, naquilo que aconteceu, eu precisei tomar essa decisão de desapego, sem mesmo saber como fazer aquilo que eu estava descobrindo que eu queria fazer, que eu já tinha começado, mas que aí agora sim eu sabia como era e o que era, e com quem era. Então, isso é um pouquinho da minha história, como nós chegamos até aqui. Eu vou passar para a Marcele também se apresentar, falar um pouquinho dela, e aí a gente vai entrar realmente assim no que foi o Aflora Purana. Oi. Acho que está desligado. Então vai Pode nesse. ser isso mesmo. Gratidão por essa oportunidade. E sempre é um desafio, né? Você olhar e falar de você, mas também é uma forma de a gente se reconhecer mais uma vez, se ouvindo, né? Então, eu sou Marcele, eu nasci em Porto Alegre e a minha história começou, enfim, profissional, assim, na publicidade. O meu pai era publicitário e ele morreu, eu tinha 10 anos de idade. E ele tinha uma agência e eu vivi toda a minha infância dentro da agência. Eu amava ir para trabalhar com ele e tudo, mas, enfim, era uma época que não tinha pouquíssimos computadores, tudo feito, enfim, as artes, tudo recortadinho, tinha muito cheiro de cola, de sapateiro, assim, eu me lembro até hoje. Enfim, e eu passei na faculdade de publicidade em 97 e comecei a já estagiar na agência que era dele, né? Porque, enfim, um dos sócios era amigo da minha mãe e tudo mais, e já no primeiro semestre eu já trabalhava. E fiquei trabalhando, enfim, como publicitária, mudei de agência, fui trabalhando com atendimento, planejamento estratégico, mídia. E, ao mesmo tempo, eu estudava filosofia numa escola esotérica. Não era uma filosofia acadêmica, mas que estudava religiões comparadas, Oriente, e, enfim. E, ao mesmo tempo, estudava publicidade. Eu fazia as duas coisas juntas e comecei a entrar numa crise, porque eu chegava nas agências e via que aquilo que eu vendia era uma ilusão, a gente tentava enganar realmente as pessoas, e na faculdade eu aprendia como realmente manipular as pessoas com técnicas, assim, claramente, né? Propaganda subliminar, enfim, induzir o consumo. E eu, tinha 19, 20 anos, eu já estava em total, profunda crise com a publicidade. E aí até que surgiu uma mulher na agência que eu trabalhava, que era uma agência super legal em Porto Alegre, e ela trabalhava com comunicação para transformar as pessoas. E ela era carioca, e eu falei, nossa, quero trabalhar com essa mulher de qualquer maneira. E aí passou uns 6 meses, eu fui morar no Rio, trabalhei com ela durante 3 anos no Rio e comecei a ter uma experiência no mercado corporativo mesmo. E ela tinha uma metodologia de escuta, que era escutar as pessoas e fazer diagnósticos de comunicação e clima e descobrir o que existia por trás das empresas e qual era a verdade das pessoas. E aí eu trabalhei com grandes empresas, com mineração, siderurgia, telefonia, só empresas pesadas. E a gente ouviu, assim, 3 anos, milhares de pessoas em grupos, e era só dor e sofrimento, e pessoas doentes, e executivos, grandes executivos, chorando nas reuniões, pessoas, assim, realmente 90%
doentes e sofrendo e não querendo estar onde estavam, né? Num ambiente muito tóxico e se intoxicando das suas próprias emoções também, não sabendo como manejar sua mente, suas emoções, como lidar com os desafios. E aí eu também tive um burnout assim lá no Rio de Janeiro, que eu fiquei 3 anos sem férias, trabalhando muito. E aí resolvi vir para São Paulo, né? Eu estava casada na época. E aí vim para São Paulo sem trabalho e fiquei um tempo pensando o que eu ia fazer, se eu ia continuar na publicidade e tal. Continuei na publicidade, mas aí comecei a fazer um curso de alquimia com os florais Joel Aleixo, não sei se vocês conhecem. Sim. E aí eu fiz a formação, né? São 4 anos, e comecei a atender e larguei a publicidade. E aí só atendia no consultório e depois de um certo tempo recebi uma herança do meu pai, né? E aí eu abri um espaço na natureza que se chama Terra Pura, que é um centro de inspiração onde se realiza cursos e workshops, e me mudei para a natureza também. Fugindo da cidade de São Paulo, que eu olhava e falava, meu Deus, aqui eu não tenho condições de viver. E eu sempre tive um grande sonho de viver na natureza e saber o que ia acontecer comigo se eu vivesse os ciclos e, enfim, observasse a natureza e convivesse. E eu fiquei morando durante 4 anos e vindo para São Paulo eventualmente e atendendo também, mas totalmente vivendo lá na natureza. E aí, em várias meditações que eu fazia, apareceu numa delas para mim fazer um trabalho de levar a meditação para as empresas e começar a ajudar de novo o mercado e as marcas se construírem de uma outra forma e as pessoas também viverem de uma outra maneira. Aí eu construí um programa que se chama Work Meditation, que é um programa de como o autoconhecimento pode estar no nosso dia a dia e, enfim, mudando a cultura, transformando as empresas com uma cultura mais consciente e a transformação vindo através das pessoas e não só da estratégia dos negócios. E aí, em certo momento, eu também estava muito nesse espaço na natureza e eu senti que era momento de eu voltar a fazer coisas em São Paulo. E aí isso foi no início do ano de 2017. E aí eu fui para Porto Alegre, estava na praia. Daí, nos últimos dias antes de eu voltar, assim, eu falei, nossa, quando eu voltar, eu vou tentar dar os meus cursos em São Paulo. E aí eu comecei a procurar na internet espaços para dar cursos. E aí tinha uma amiga que estava colocando umas coisas no Facebook, eu acompanhava ela. Você conhece Siri Devi? Conheço. Mais gente aqui conhece. E daí ela postou assim que ela estava fazendo uma workshop num espaço. E daí eu falei, eu acho que eu vou nesse mesmo lugar, que se ela está fazendo coisas lá, que legal, que eu vou tentar ir lá também. E daí mas eu tinha mandado vários lugares e ninguém me respondia os e-mails. Tipo, as pessoas 1 semana, 10 dias, ninguém respondia. E daí eu mandei para esse lugar, que era onde o Tiago trabalhava, e já me responderam na hora. Falaram, não, você tem que falar com o Tiago que está cuidando disso. Daí foi bem rápido. Eu falei, que bom, então, né? Pelo menos algum lugar me respondeu. Daí eu fui. Daí o Tiago me ligou e falou, vamos marcar? Não, pode ser amanhã, no outro dia. No outro dia eu fui. E aí a gente começou a fazer trabalhos juntos, né? Eu dei o meu primeiro curso. Dei um curso e a gente começou, enfim, a criar coisas lá nesse lugar também. A gente fez uma virada sustentável nesse lugar. E já tentando fazer... O nome do projeto era Vire Sua Empresa, que era mudar as empresas e a maneira como elas viviam. E a gente criou 3 dias de rituais no meio do trabalho. Então, a gente fazia meditações, aulas de yoga, ritual do chá. A gente fez, enfim, várias práticas, mini palestras, florais também. Enfim...
E era uma forma das pessoas viverem o cotidiano, incorporando o autoconhecimento no meio do trabalho, né? Fazendo pequenas pausas, enfim, misturando um pouco daquilo que eu fazia com o que o Tiago já estava fazendo. Na verdade, eu dava os cursos, era uma teoria que eu estimulava as pessoas a tentarem implementar nas suas empresas, só que, enfim, na realidade, as pessoas chegavam nas empresas e tinham uma dificuldade de implementar porque é uma questão cultural. Você não tem uma sala de meditação na sua empresa, você não tem florais disponíveis na sua empresa, né? Ou você tem que fazer prática sozinho. E aí a gente estava na virada sustentável, a gente fez numa dessas práticas, também a gente fez uma prática de um ritual, de um chá normal, sem ser ayahuasca. E daí eu tive uma visão assim de um lugar todo branco e bem claro, e que a gente fizesse uma coisa fora desse lugar, né? Daí eu contei para o Tiago, daí ele falou: não, mas agora eu estou fazendo muita coisa, estou me envolvendo com muitas coisas. Eu falei: tudo bem. Pode ser, não precisa ter tempo para isso acontecer, né? E aí a gente começou a, enfim, trocar e tudo ideias. Aí eu chamei, a gente saiu para almoçar um dia, né? Daí eu falei: então, acho que foi aí que eu disse, né? Aquela ideia que eu falei, eu estou querendo levar a sério mesmo, o que você acha? E aí... Mas já tinha dado crush já ou não? Não, daí neste momento começaram a acontecer várias coisas. Ele falou: vamos dar um tempo, eu não posso agora, mas quando der a gente vai fazendo aos poucos. Daí eu falei: tudo bem, mas um dia pode ser que aconteça. Sabe quando você está tão amarrado, tão enredado numa coisa que você não imagina como sair? Era assim que eu me sentia. Porque era uma coisa assim muito... que envolvia muito poder, sabe? Muito poder. Imagina, era uma rede de coworks já, grande, tipo 10 unidades, cobertura na Paulista, cobertura na Faria Lima. Um negócio assim, com muita energia de poder e manipulação também. E, ao mesmo tempo, eu tinha construído também parte, e era um grupo de empresas que eu fazia parte também. Então, era bem difícil, eu não sabia como. Eu sentia no meu coração que eu precisava sair. No Dia dos Pais foi bem simbólico para mim, porque eu bati meu carro, eu dormi, 7 horas da manhã, bati meu carro. E assim, a vida me colocou num lugar tipo de... E aí? Falta o quê para você ver? Só que eu não tinha força sozinho para fazer. Não conseguia e não sabia como sair. E, ao mesmo tempo, vendo tudo que a gente poderia construir junto, porque a gente já estava tendo um convívio e já visualizava a mesma coisa, só que ali eu estava dentro de um outro ninho, que eu não conseguia, eu não tinha força, por mais que eu estava conseguindo criar aquilo que era conveniente para o lugar onde eu estava, mas não era a minha história, não era na verdade total da coisa, porque era bonito só. Era uma coisa para todos, mas não era algo realmente da essência da empresa. E aí, quando a Marcele me convidou de verdade, ali naquele dia, eu falei: meu Deus, e agora? Como eu faço isso? Como eu saio de tudo isso? E era muito difícil, eu entrei numa crise muito grande e fazia orações assim, pedindo para conseguir sair. Aí, nesse final de ano, eu fui para a Índia lá, tipo, como se eu estivesse na UTI, assim, eu fui resgatado. Cheguei na Índia, assim, fui pedir a bênção. Foi 2 vezes. A primeira vez que eu fui... O primeiro ano que eu fui assim, na enfermaria, total. Fui lá só para... Mas conhecer a Índia. Mas eu já estava num processo muito grande, assim, porque eu conheci ela no começo do ano. E aí, antes disso, eu já estava, assim... Estava muito difícil para mim, porque energeticamente não era o lugar, né, para se fazer. Mas eu também sempre acreditei, coloquei toda a minha vida ali, eu coloquei muita dedicação, coloquei tudo que eu tinha. E até as pessoas ao meu redor olhavam e falavam: nossa, mas como, né? Você está se dedicando tanto. Mas eu acreditava que eu precisava fazer. Por mais que já ali eu comecei a ter sinais
de que tinham coisas erradas, não eram ali que as coisas iam conseguir crescer no sentido que eu queria, mas era onde eu estava, então eu só podia acreditar que tinha algum sentido. E aí, na segunda vez depois que eu conheci a Marcele, ela me trouxe esse convite mesmo, mais forte, eu não sabia realmente como sair, e a gente teve, depois de uma série de acontecimentos, dentro desse projeto que eu estava, eu tive uma graça, assim, foi como se fosse uma mágica. De um dia para o outro, aconteceram coisas. Eu estava uma noite no meu quarto fazendo uma oração, e aí existia um investidor que ia colocar muito dinheiro nessa empresa. Eu ia ficar nessa empresa, tocando esse negócio, e a pessoa maior tinha saído, ia morar em Nova York. Na semana dele ir embora para Nova York, eu só tinha uma semana para falar para ele que eu não queria, e eu não conseguia de jeito nenhum, porque todas as conversas que eu tinha com ele, de alguma forma, eu continuava amarrado ali, não conseguia sair. Mas aconteceu uma coisa assim mágica, que esse investidor me encontrou e eu pude falar algumas coisas assim para ele. E aí tinham coisas erradas acontecendo. E aí ele desistiu. E aí essa pessoa também desistiu e eu consegui desistir. E eu me libertei. E aí aquela pergunta que ela fez para mim, e aí, vamos, você topa? Eu falei assim, mas eu não sei como eu saio. Tipo, em um dia, a gente tinha marcado um encontro para a gente fazer esse projeto, mesmo eu não tendo saído ainda, né? E isso um dia anterior, desse primeiro dia que a gente ia marcar essa reunião para criar o projeto desse espaço, eu cheguei lá para ela com essa notícia. Eu falei assim, eu saí. Ela falou, mas como você saiu? Eu falei, eu saí. Eu acabei de voltar de uma reunião que aconteceu várias coisas, tem vários outros detalhes, mas que eu saí. Eu consegui, a vida me tirou. Então, vamos começar. E aí foi quando eu realmente tive que deixar tudo para trás mesmo, tipo, tudo que eu tinha, tudo, até meu computador, tudo, literalmente. Fechado num lugar, aprisionado, e ficou para trás para começar uma história. E aí a nossa história, só que uma história que começou só com um projeto. Era 7 de setembro, a gente fez um primeiro encontro e a gente construiu uma mandala, que é uma metodologia que a Marcele desenvolveu, que é de dentro para fora. A gente começou construindo quem éramos nós, o que a gente queria, de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. E aí, a partir desse centro, começou a nascer as empresas. E a gente decidiu fazer a empresa considerando como um ser, uma entidade energética. Então, tudo aquilo que a gente tinha estudado como ser energético, a gente aplicar na empresa. E a gente tratar dela, a partir de então, pensando nos chakras, pensando em cada área, pensando numa outra metodologia, que é baseada nesse ser energético. E a gente aí sim cuidar e olhar para ela, desenvolver cada pilar, cada chakra dessa entidade e realmente cuidar e perceber que é muito maior do que as coisas materiais. E aí a gente começou a evoluir nesse dia, nesse projeto. É que assim, eu precisava desapego. Imagina você assim, tipo, todo o dinheiro que você tinha até então, você já tinha investido, toda a energia de 2 anos de trabalho, você já tinha investido, e ainda a previsão, a tendência, a perspectiva era boa. Tinha mais gente ainda colocando dinheiro, tinha mais recursos, tinha mais condições. Só que ilusória, né? Então, ali foi um desafio muito grande de falar, tá, e aí, o caminho do poder, o caminho do ego, da imagem, ou o caminho da verdade? Que foi o mais difícil. E aí foi quando realmente eu acho que também houve um resgate, porque eu sinto que nesse movimento espiritual que aconteceu no final dessa minha fase, a Marcele dentro desse projeto que eu fazia parte, ela também veio para me resgatar. Então também eu senti assim que foi uma providência mesmo, providência divina assim de eu ir até o ponto onde eu aprendi e eu precisava aprender com tudo aquilo, então fez sentido realmente. Então hoje eu falo, tá tudo bem, passei pelo que eu tinha que passar. E aí agora então
vamos lá, sabendo um pouco mais qual a experiência, qual o aprendizado, vamos construir do jeito que a gente acredita. E foi quando a gente chegou nesse primeiro dia de fazer essa reunião e desenhar o que seria de verdade esse lugar. Esse sonho que já era um início, mas que agora seria realizado dessa forma que a gente acreditava. Então, é assim, o que a gente quer compartilhar, a partir de agora também falando do Aflora e do Purana, é um pouco de que a vida espiritual, assim, pela nossa história, e a vida material é uma coisa só. Então, não existe separação. Porque falei um pouco da minha história também e relembrei muito porque eu vivi muito isso, assim, de não, quero, sabe, só ali, o extremo. Então, quero fugir, quero sair de São Paulo, quero só viver o espiritual, quero fugir da organização, quero fugir da responsabilidade, quero fugir de algo que é mais ali, esse yin yang, sabe? Aterrar. Então, desde esse momento que a vida foi mostrando que precisava, até algo que realmente é maior, que é movido por uma força maior e que a gente acaba sendo só instrumento. Então, na última vez que eu fui para a Índia, quando a gente já tinha desenhado esse projeto, eu levei lá esse projeto, lá para a AMA. E aí aconteceu uma coisa muito forte comigo, porque foi assim, tipo, faça isso. Isso vai acontecer e nada vai faltar. E a gente não tinha nada, porque todo o dinheiro que eu tinha já tinha ficado para trás, a Marcele também não tinha nenhum real. Zero. E a gente desenhou um projeto muito audacioso, muito bonito, com tudo que vocês estão vendo aqui. Então, a gente começou, desde então, com uma coisa que foi colocada no papel e depois isso virou uma apresentação, a sentir que aquilo estava magnetizado. Aquilo realmente estava com uma força. E aí, cada pessoa que a gente começou a apresentar, um projeto que nem existia lugar, não existia nada assim para mostrar, mas só era um PowerPoint, as pessoas sentiam. E as pessoas acreditavam. Por mais inovador que fosse, porque a gente falava de, não, vamos fazer uma coisa de meditação nas empresas, no meio do meio de trabalho, a pessoa vai realmente fechar o computador dela e vai parar para meditar. Aí a gente conversou com consultores a gente conversou, lembro, com um cara, o cara falou, cara, eu trabalho com consultoria de empresas e espiritualidade e negócio há muito tempo. Vocês estão viajando. No final, as empresas querem saber de dinheiro. Mesmo as ONGs, mesmo as empresas, eles não param. A gente falou, beleza, vamos ver, a gente vai ter que testar. Mas a gente acredita, porque a nossa experiência, nossa própria experiência foi descobrindo que realmente a coisa tem que nascer de dentro para fora. Então, não tem outro caminho. Por mais que a gente ainda não acredite, nós mesmos ainda resistimos para viver esse paradigma, na prática, quando a gente coloca, a gente vê que funciona. Então, a gente seguiu. E aí, cada pessoa que a gente começou a apresentar, sentia, mas também, para chegar ao ponto de comprar, é outra história, né? E aí, a gente começou a viver várias coisas. A gente falou, vamos procurar casa. Procurar casa, como se tivesse assim a grana no bolso. Vamos procurar casa. E aí a gente começou a ver aluguel, a Marcele, não, mas isso aí tá barato, isso aí tá pequeno. Eu falei, meu Deus, ela tá levando a sério mesmo. E aí a gente começou realmente a entrar em contato com uma coisa de, vamos confiar, então é abundância, vamos ver. Porque naquele momento que a gente fez o primeiro encontro e criou todo o projeto, que aquilo virou uma mandala bonita e depois uma apresentação, a gente criou uma palavra assim que seria a meta, que seria assim, ó, na dúvida a gente vai voltar para ela. E foi entrega total. Essa foi a palavra, entrega total. E aí toda vez que a gente estava naquelas de tipo, será que é grande, será que não dá? Qual que é a meta lá? O que é a premissa? Entrega total. E a gente sempre foi guiado por ela. Também a gente tinha outro mantra, tudo é possível. Então, Não, acho que um pouco isso também. Com tudo que a gente fez desde o início, a gente nunca
pensou assim, será que isso vai dar certo? Será que vai dar um retorno? Será que vai ter um investidor? Será que a gente vai ter um dinheiro? A gente não tinha assim não vinha essa preocupação ou essa. A gente sabia que a gente tinha que conceber aquilo e depois as coisas iriam acontecer, e também entre nós a gente tinha esse acordo. Se a coisa fluir, fluiu. Se não rolar, não rolou também, né? Então, assim, a gente vai entregar e ver o que se é uma coisa que na realidade, no fundo, acho que a gente sentia também assim que não era algo que nós estávamos criando. Não era eu que tive uma ideia, ou o Tiago que teve aquela ideia. Parecia, a sensação que a gente tinha é que aquilo tinha que acontecer, que aquilo ia ser realizado, que as pessoas iam chegar, que aquilo ia se manifestar de algum jeito. A gente não sabia como, mas que a gente estava falando assim, olha, se é para acontecer, se manifestar, então que se manifeste, né? Então, a gente tinha essa intuição muito forte. Na verdade, era muito mais a força de uma intuição do que um planejamento estratégico. E a gente tinha um business, a gente tinha umas coisas escritas. A gente chegou depois a fazer, a gente fez depois bem direitinho, assim, planilha, tudo, para mostrar para os investidores. A gente inventava também, tipo, simulava, né? Simulação, tipo. Porque não existia, como vai simular em cima do quê, né? Mas tinha também não, tinha experiências passadas do Thiago, que era uma referência também para ser uma coisa mais real. Mas isso era uma coisa que era muito forte, assim, estava além de uma certeza que a gente ia manifestar, né? E a gente ia sentindo as coisas. Quando a gente chegava nos lugares, via as casas e falava, não, isso eu acho que não vai caber. Porque a gente tinha aquela mandala. O imóvel, aquela mandala tinha que caber dentro do imóvel. Então, a gente criou 5 áreas de negócio. A gente criou um pilar que era alimentação, que aí depois virou Purana. Então, era um pilar que a gente queria, além de trabalhar como uma alimentação, alimento como uma medicina, toda uma coisa do orgânico, sem origem animal, tudo à base de plantas, a gente também inspirar as pessoas a se conectarem com a natureza através do alimento. Então, a beleza do alimento. Aí eu lembro que a Marcele pegou várias referências assim lindas, de pratos, de coisas, que eu olhava assim, quando a gente apresentava, as pessoas falavam, nossa, que negócio maravilhoso vocês vão fazer. A gente não sabia nem como, porque eu não cozinho, ela não cozinha. Mas beleza, era isso que a gente queria. Só que aí, nesse pilar, que era o pilar da alimentação, a gente já tinha uma relação com a Lana nesse último projeto, a Lana Rox. Não sei se vocês conhecem ela. A Lana Rox, ela é uma super ativista da alimentação e a gente apresentou o projeto para ela. Ela foi a primeira pessoa que a gente apresentou o projeto. Aquele PowerPoint lindo, que esse tempo aí da publicidade ajudou bastante, né? E aí ela falou, nossa, não acredito, eu tenho as cores do meu livro, a tabela de cores, tudo parece comigo. Como que vocês... Nossa, vocês leram meu livro? Vocês leram meu livro, vocês viram? A gente nem comprou. A gente nem sabia. E ela comprou. Na mesma hora ela falou, eu topo, eu vou. E aí... O livro da Lana é o Diário de uma Vegana, que é um super best-seller bacana. Mas também foi uma super sincronicidade, porque depois eu olhei até o livro e as cores da apresentação são as cores do livro. Assim, eu falei, gente, impressionante, né? Que ela falou, não, vocês fizeram para mim, vocês botaram... Gente... Parecia que a gente tinha feito assim para conquistar ela. Para conquistar ela, exatamente. De alguma forma foi. Era uma coincidência total, pelo menos as cores. Então, aí veio a Lana, e aí ela já, e já então tinha ela o nome dá conta. Purana, já tinha o nome E aí Purana. a Marcele já tinha recebido esse nome do Purana, que tem a ver com... Ele é um nome em sânscrito, que tem a ver com ancestral. Então, é essa coisa de resgatar nossa conexão com a natureza através do alimento. Mas Purana, na verdade, eu fiquei procurando vários livros. Eu olhava todos os meus livros e falava, vou ter que achar um nome legal em sânscrito. E aí eu achei esse nome no Dhammapada, que é um livro budista. E Purana, ele é um livro muito antigo que fala dos deuses indianos. Então, Shiva, Vishnu, Brahma, eles são Puranas.
Na verdade, são Mahapuranas, são grandes Puranas. E tem outros Puranas menores, que é Garuda, enfim. Mas é como se fosse um livro que fala da história da vida de todos os deuses indianos, né? E Purana, então, por isso que significa os ancestrais, né? Aqueles que, enfim, são os guardiões da espiritualidade da Índia. Mas, enfim, Purana tá meio disfarçado, né? A gente também não fala isso que... Mas, enfim, para vocês saberem de onde nasceu realmente esse nome. E aí, junto com a Lana, a gente também tinha esse pilar das empresas. Então, a gente queria fazer uma pequena comunidade de empresas que curam, empresas que estavam fazendo algum impacto no planeta. Me lembrei, a gente teve um primeiro nome de todos para o Aflora, que era Zen.co, que era um coworking Zen. Foi o primeiro nome que ficou assim, mas, enfim, foi embora. Isso é muito legal de pensar que Zenco. o site da aflora.co e o Purana também, né? Essa coisa de .co, todo mundo sabe que co é junto. O prefixo co significa junto, né? Colaborar é trabalhar junto. Então, Sim. é incrível esse site.co junto, né? A gente pegou essa onda, que acho que está vindo agora uma onda do .co. E junto com a Lana, ela já era uma ativista também e embaixadora da Mercy for Animals, que é essa ONG americana de defesa dos animais. E ela falou, nossa, tudo a ver. Eles não têm sede no Brasil, estão começando a procurar um escritório. E aí eu acho que vamos conversar com eles, vale a pena. A gente marcou a primeira reunião com o nosso primeiro cliente, sem ter a casa. Então a gente mostrava o projeto e falava assim, aqui que vocês vão trabalhar, o projeto é esse, o conceito é esse. Então, vocês querem uma sede? Tem a Lana já. E a Lana foi assim, deu um super incentivo, porque foi cada uma dessas aprovações, cada uma dessas validações que deu força. Porque senão também, imagina, não, aí não... chega uma hora que... Difícil. Mas a gente foi recebendo muito sim. E aí a Lana deu sim. A Mercy falou, eu topo. Mas cadê a casa? Quero conhecer. E a gente nesse tempo a gente já começou a procurar imóvel, a gente rodava a Vila Madalena toda, a gente ficou bastante tempo querendo alugar um imóvel que a gente tinha achado lá na Vila Madalena. E insistindo bastante, assim, sendo bem insistente, mas não estava fluindo e a gente continuava querendo alugar. E também, por alguma coisa do destino, não deu certo. A documentação não rolou, deu um probleminha, eles não estavam aceitando os nossos documentos. E aí a gente fez, a Deus. Porque a gente procurava fiador também para ajudar a gente e tudo mais. E aí a gente fez uma reunião, nossa primeira reunião com a Mercy for Animals, que seria nosso suposto primeiro cliente, aqui no Futuro Refeitório, aqui do lado, né? Vocês conhecem? E saindo de lá, eles, nossa, muito legal o projeto e tal, mas queremos ver a casa numa próxima vez, tal. Beleza, a gente estamos a caminho, ela vai chegar. E aí a gente saiu de lá, já tinha rodado muito tempo, todos os dias, bastante energia a gente já tinha colocado procurando imóvel e visualizando tudo aquela mandala dentro. Nessa busca da Vila Madalena, a gente achou o predinho que a gente gostou e tudo, a gente entregou os documentos, não tinha dinheiro nenhum, zero. A gente olhava assim, isso a gente vai fazer isso, a reforma vai ser essa, aqui vai ser a cozinha, zero dinheiro, zero. A gente fez a proposta, a gente negociou e eles aceitaram a nossa negociação. A gente negociou, eles, né? Eles toparam, baixaram o aluguel e tal. A gente negociando, como se tivesse, né, tudo certo. E, a grana, sei lá, o quanto de dinheiro que a gente ia ter que pagar para se eles aceitassem a documentação, eles não aceitaram. Mas, assim, a gente também era... a gente estava... meio loucura mesmo. Eu não sei o que estava acontecendo, assim, parecia meio... uma coisa que... meio que uma brincadeira, assim, sabe? Um jogo, mas no final a gente estava sendo levado. E aí, nesse dia da Mercy, que a gente saiu dessa reunião, a gente estava indo embora pegar o carro aqui na rua e encontrou um corretor, que é um corretor de uma imobiliária bem antiga aqui, que a gente já tinha falado, ele já tinha mostrado todos os imóveis que ele tinha na região. A Marcela estava super cansada. Ela falou, vambora, não quero mais. E o cara falava muito, porque ele contava a história de cada imóvel. Ele não tinha celular, ele
só falava... Não tinha WhatsApp, tinha celular, não conseguia... A proposta era só da forma antiga. E ele conhecia o inquilino, conhecia o problema de família, sabe? Que estava rolando por trás. Daí ele falava assim pra gente, que vocês têm que fazer esse negócio, assim, ó, faz, fica um ano e depois vende, tem que vender, ele falava pra gente. Vocês alugam o imóvel, tá bonito o projeto, mas vende depois, que daí... porque a gente ganha luvas. Vocês ganham uma grana. E aí tava Dando vários cansativo ali, conselhos. mas não, vamos ficar aqui, vamos ver e tal. Daí ele falou, quer saber? A gente já tava quase indo embora, ele falou, quer saber? Ó, ali no 840, tem uma agência que tava lá, eles estão saindo, tô sabendo que eles estão saindo, estão entregando o contrato, e vai lá ver, não tá comigo. Não sou eu, corretor, é um chinês aí que é dono de um monte de imóveis de São Paulo e não tá comigo, mas vai lá ver. Daí a gente chegou aqui na porta. Quando a gente chegou na porta, era bem diferente aqui, porque ali na frente era uma vaga de garagem, era bem diferente. A Marcele falou assim, eu acho que é aqui. E daí a gente falou, nossa, eu acho que ainda tem rooftop. Porque a gente olhou para cima assim, porque a gente queria muito também fazer fogueira. A gente falou, nossa, a gente vai ter um lugar ainda que a gente vai fazer fogueira. A pessoa vai sair do trabalho e a gente vai fazer uma fogueirinha. Imagina se a gente fizer isso em São Paulo. E aí a gente falou, acho que ainda tem rooftop, vamos fazer fogueira. Aí, beleza. Nisso, na hora, uma pessoa saiu de dentro da porta e falou que realmente eles estavam de mudança, era uma agência. E a gente falou, pô, a gente pode ver, pode conhecer? E a gente conseguiu dar uma olhadinha. Não, na verdade, foi no outro dia. Não, a gente nem olhou, a gente pegou o telefone e já ligou pro cara na hora. E ele atendeu. Ligou. E ele falou, botei a placa hoje, ou faz um dia. Daí eu falei, olha, você não vai mostrar para ninguém, então. Eu vou ser a primeira. Eu vou ser a primeira, pelo amor de Deus, você não mostra para ninguém quanto que é o imóvel. Eu falei, não, tá alugado, tá alugado. E aí eu vim pra cá, olhei o imóvel... Não, e era assim, tipo, quinta-feira antes do carnaval. Tipo, era véspera do carnaval. Daí ele veio e mostrou. E aí eu olhei, assim, no outro dia, daí a Marcele veio um dia depois, olhou também, eu fui pro carnaval, fui para um lado. Ela ia viajar depois de uma semana para Nova Zelândia, mas a gente precisava fechar, porque era esse imóvel. Não tinha como, a gente precisava fechar. E era o imóvel perfeito que a gente queria, porque aqui era uma galeria de arte, tudo num conceito que a gente queria, iluminação natural, tal. Daí a gente falou, vai ser aqui. E aí a gente fez uma proposta para ele. E nisso o corretor entregou a chave para a gente. A Marcele foi viajar para Nova Zelândia, ele deixou a gente 2 meses com a chave. E a gente na burocracia. Não, a gente vai apresentar documento, agora a gente vai... E a gente ficou Tentando no achar os processo. investidores. E agora tentando achar investidor. Só que nisso a gente já tinha a casa para mostrar para a Mercy, que era o nosso primeiro cliente. E a gente trouxe eles aqui. E aí foi muito rápido, a coisa deu certo. Eles já, não, vamos então, negociamos. E eles falaram, beleza, a gente paga. Primeiro ano é budget anual, a gente tem o dinheiro que a gente conseguiu negociar para pagar a primeira... Tudo junto, o primeiro ano. E eles falaram, beleza, a gente paga o primeiro ano, então à vista. Ok, então a gente já consegue pagar o primeiro aluguel, pelo menos, pagar a primeira parte. Então vamos. E aí deu mais força para a gente continuar. A gente falou, beleza, então a gente vai. E nisso tinha uma outra pessoa que a gente estava negociando como uma investidora, que também era uma esperança para a gente, ter o recurso. Só Mas que aí a gente também foi em outro... A gente foi antes num pool assim, de investidores, tipo uma aceleradora, a gente apresentou o projeto para eles gostaram e tudo, e falaram, então tá, vocês se inscrevem dentro do nosso site, vocês entram lá, põem tudo direitinho, o plano de negócio e tal. Daí a gente falou, não, nem vamos, porque é muita burocracia. E nesse tempo que a gente já estava no processo da burocracia, da documentação, a Marcele foi viajar, e aí essa investidora, que era uma possível, desistiu totalmente. Ela falou, não, obrigado, não vai dar certo. E aí a gente precisava assinar o contrato. Ela voltou de viagem, na semana que ela voltou, o corretor falou para a gente assim, eu já deixei 2 meses vocês com a chave, a gente trazia um monte de gente aqui. Trouxemos gente tipo, você vai fazer seus cursos de meditação aqui, nesse salão. Conversamos, tipo, o Calim veio aqui. A gente trazia pessoas, amigos aqui. Galera, é aqui que a gente vai fazer o espaço, vai ser aqui, vai ser aqui. E as pessoas começaram a acreditar no sonho. A gente mostrava no computador. E já tinha um espaço, entre aspas, né? Essa chave na mão por 2 meses. A gente começou a mostrar. E aí, nessa semana que ela voltou, ele chegou ao corretor e falou assim, seguinte, veio uma pessoa da Ambev
visitou a casa e fez uma proposta, 50% a mais do valor que a gente fechou. E eu, como corretor, estou fazendo meu trabalho. Eu só estou avisando vocês, é isso que vai Tem que assinar, né? agora acontecer. Se o proprietário aceitar, vocês ou cobrem a proposta e têm a preferência, ou, se ele falar não, manter a proposta com vocês, ok, vocês assinam agora. E aí, nisso, a gente começou a investigar. A gente falou, não, ele vai aceitar. Manda nosso projeto para ele. Fala que ele vai gostar do que a gente vai fazer no imóvel dele. A gente mandou todo o dossiê do que seria o projeto para ele e caiu na mão de um chinês. Ele é um investidor, tem mais de 200 imóveis em São Paulo, só que o advogado do chinês, que analisa tudo, era vegano. Não, ele é vegano também. Chinês Não, também? ele é budista. Ele é budista, o chinês é budista. E o advogado era vegano. Então o cara falou assim, nossa, os meninos vão fazer um negócio vegano e ainda tem a ver com coisa budista também. Tal. Ele falou assim, cara, quer saber? Eu vou aceitar a proposta de vocês se vocês assinarem agora no valor que a gente combinou. Então eu abro mão do valor maior, mas vocês têm que assinar agora. Vai, tava falando vai, só que ainda assim não tinha grana. E a gente assinou. E a gente assinou. Assim, uma grana alta. A gente assinou, era no início do outono. E aí a gente ficou enrolando ele ainda porque a gente queria escolher uma Nagshatra lá, que era a Nagshatra do lugar, que a gente queria a estrela de nascimento. Aí a gente fez uma puja lá, tinha feito uma puja lá com a Ama, que aí aquela puja eu falei, cara, não tem como não dar certo. Eu fiz uma puja pra Mahalakshmi que era ela que ia trazer tudo, então não tinha como. E a gente começou. Então a gente conseguiu 3 meses de carência. Então a gente não precisava pagar nada por 3 meses. E aí a gente ganhou mais 3 meses de fôlego para a gente conseguir toda a grana e conseguir investidores e realizar tudo. A gente falou, tá bom, então vamos ficar um tempo aqui só trazendo gente, né? E aí uma hora vai chegar a grana. Só que evoluiu com a Mercy. E aí a gente conseguiu fazer um contrato e ganhou nossa primeira grana, nosso primeiro cliente. Então eles foram super privilegiados, escolheram um espaço lá, a gente já deu várias coisas para eles conseguirem, eles super apoiaram também, foi o start inicial para acontecer. E aí, com aquele primeiro dinheirinho, a gente conseguiu trazer um pedreiro lá de Nazaré Paulista, ficou dormindo aqui com a gente 3 meses, e aí fazendo, a gente com ele. E a gente começou a fazer algumas coisas, o imóvel já estava bem estruturado, basicamente a gente fez esse projeto aqui. Construiu só esse mezanino, com parcelado, né, com esse primeiro dinheiro da Mercy. E a gente começou a trazer pessoas para conhecer. E a gente precisava criar uma receita das empresas, que seriam a base da receita, e que também quem criaria o estilo de vida, quem seriam os cobaias para viver aquele estilo de vida que a gente queria, que a gente estava sugerindo. Porque a gente dedicou toda essa parte de cima para as empresas. E, no meio das empresas, a Marcele, bancou, né? E falou, não, a gente vai ter um estúdio de meditação no meio das empresas. Não vai ser aqui embaixo, vai ser lá em cima, no meio das empresas. Porque eles vão ter que ouvir a concha tocar todo dia e eles vão ter que ver que um para e o outro vai querer parar também e a gente vai conseguir fazer eles fechar o computador e meditar. E a gente criou... Aí, nesse pilar da meditação, desse estúdio, que é o Work Meditation, a gente criou um estilo de vida que seria começar o dia, todos os dias, com uma virtude, que tinha a ver com o oráculo, que também a gente foi tirando oráculos durante os nossos encontros, durante esse caminho. Então, era uma prática que a gente queria implantar para as pessoas. E os florais, né? Os florais que a Marcele trabalha, os florais da Amazônia, que eu trabalho, que seria a natureza também, vir para a cidade, trazer essa força, né, sutil para a cidade, que a gente acreditava que precisava, e fazer a galera parar todos os dias, 12h e 6h para meditar. Então, todos os dias, 12h e 6h, desde o dia que a gente começou, a gente toca uma concha e a gente está lá. A gente queria também simular como se fosse um ashram urbano, né? Como se fosse um templo. Tanto que nas nossas primeiras apresentações a gente tinha partes que eram o templo, assim, a sala de meditação a gente falava templo.
que era como se fosse um templo urbano, que as pessoas iam ter a vida moderna, trabalhar nas empresas, e a rotina delas ia ser exatamente como se elas estivessem num lugar disponível para meditar, para tomar medicinas naturais, né? Um lugar onde elas estivessem trabalhando, mas fosse o lugar onde elas estão se curando, não que elas estão adoecendo nesse lugar, né? E pudesse sentar em círculos também. E a gente também fez a arquitetura da sala de reuniões. A sala de reuniões é bem pequenininha, um quadradinho bem pequeno. E a sala de meditação é bem grande. E até algumas empresas a gente teve dificuldade, porque, a gente precisa reunir, precisa fazer reunião, mas a sala de meditação é deste tamanho, a sala de reunião é um cubículo para a gente se reunir. Vocês têm que trocar, fazer sala de meditação, virar sala de reunião. É muito grande esse lugar. E aí, mas era uma forma também de, assim, para a mente, né? A gente dava um espaço menor, assim, e a gente começou a estimular as pessoas a fazerem reunião zen também, que são reuniões sentadas no chão, nessas cadeirinhas e com mesas baixas, num outro tipo de formato de reunião também, para sair desse modelo corporativo, né? Que elas ousassem também se reunir em outra arquitetura. Falando em arquitetura também, a gente recebeu vários sinais e bênçãos também, né? A gente depois começou a ver que a gente precisava de um estúdio de arquitetura, porque a gente era muita coisa, a gente tinha várias ideias, várias referências, mas a gente falou, não, a gente tem que profissionalizar esse negócio, é a gente tentando medir coisas e tal. Aí a gente chamou 3 estúdios de arquitetura, e um deles, que era o mais bacana, assim, que a gente gostou, que eram uns gringos, italiano, francês, super bom gosto, a gente adorou eles, só que eles cobravam só um projetinho, era R$70 mil. Ele falou, Jesus, R$70 mil, e os outros eram 5, 10. Daí a gente pegou e apresentou o projeto para ele de novo, a apresentação, falou várias coisas, eles se encantaram e fizeram, tipo, o que fizeram? R$10 mil. Baixaram, largaram 70. Nesse momento a gente começou a receber várias, assim, foi a providência divina mesmo, porque a gente conseguiu mais 2 empresas nesse momento. Desde o início está aqui com a gente, além da Mercy, a Alkena, que é uma empresa que trabalha com limpeza de águas da indústria para devolver para os afluentes, e a Triciclos, que é uma empresa que trabalha com lixo, concepção de produto que não gere lixo também, economia circular, bem legal. E eles aceitaram a ficar no espaço que tinha só esse mezanino, que a gente tinha conseguido construir, sem piso, sem nada, era meio cimento, assim. E aí a gente precisava de carpete. E aí, nessa de conversar com um, com o outro, apresentar o projeto, a gente conseguiu toda a doação do carpete. Então, todo esse carpete que está aqui é da Interface. A gente agradece a Interface. que trabalha só com carpete feito de lixo. Tem parte desse carpete que é feito de rede de pesca do mar da Tailândia, num projeto social deles, muito legal. E eles doaram para a gente. E aí a gente foi lá buscar, fizemos algumas viagens assim no meu carro, conseguimos trazer tudo e instalamos. Aí o próprio instalador, também que veio, era pai de um amigo que fazia curso de yoga comigo. Daí o cara também não cobrou instalação, ele falou, a limpeza do carpete é sempre de graça, pode me chamar que eu venho. E ele trocou o carpete que a gente tinha, que era um modelo mais convencional, por um outro que era esse que está aqui bem do meio, que ele chama Positive Vibration. E aí a gente ficou com esse. Lá em cima tem esse também. Então a gente começou a receber várias coisas. A gente recebeu uma parceria também, um apoio de uma empresa que chama EcoSimple também, que trabalha com tecidos sustentáveis. Eles fizeram todas as nossas cadeiras do Purana, praticamente a preço de custo. E assim a gente foi recebendo. E o Severino, que era nosso pedreiro, junto com a gente, fazendo tudo que ele podia aqui. E a gente foi construindo. A gente construiu toda aquela marcenaria, a gente mesmo, junto com o serralheiro, recebendo outras coisas e realizando. Assim. Então, foi a cada passo mesmo, a cada coisa que a vida mandou para a gente conseguir, e também com a tolerância das pessoas que estavam aqui, assim, vendo que a gente estava fazendo o melhor que a gente podia. E eles foram aceitando assim, essa condição e, principalmente depois, contribuindo para esse estilo de vida, porque essa sala de meditação que a gente fez lá em cima não teria sentido nenhum se as pessoas que foram atraídas para estarem aqui e que estão aqui não valorizassem, não quisessem praticar. Então, a gente veio sentindo
todo o efeito, né, do que a gente construiu ali, principalmente baseado nesse estilo de vida, das práticas, que as pessoas realmente começaram a fazer, marcar reuniões em outro horário, desligar o computador, começaram a conseguir colocar isso dentro da rotina delas. E é aquilo que era um sonho, a gente começou a ver que era possível e fazia diferença na vida das pessoas e começou a se tornar realidade. O dinheiro que faltou, a gente pegou emprestado. E a gente vem pagando até hoje. Então... Não, e também a gente tem uma outra sócia investidora no Purana, né, que ela também surgiu nesse período. E também, enfim, foi o que ajudou a gente a viabilizar e fazer o resto que faltava do Purana também. Enfim, conceber e construir. Enfim, só fechando que a gente está, né, no tempo, eu acho que uma coisa assim que é um resumo desse empreendedorismo espiritual é que acho que uma parte também a gente lidou que todos os obstáculos, todos os desafios para a gente, na realidade, eles se apresentaram e a gente fluía de alguma forma, acreditando, mas também hoje, depois de passado um ano, a gente tem muitos desafios de colocar isso em prática, são muitas pessoas, mas a gente cada vez mais vê que, para a gente, todos os desafios, todos os obstáculos, todas as crises, as dificuldades, elas são realmente uma forma de nós nos desenvolvermos, assim. Então, como a gente está criando um novo negócio, a gente faz dele também a dificuldade, a adversidade, como caminho para receber um sinal, como uma forma de tratar o obstáculo como o nosso próprio caminho, né? Então, assim, tudo que vem, toda a dificuldade que acontece, é muito importante assim que isso a gente entende que é o próprio processo do autoconhecimento. Então, todo o nosso trabalho, qualquer coisa que esteja acontecendo, ela não é para a gente apenas o que está acontecendo, é o nosso caminho de autoconhecimento, é o nosso caminho de autodesenvolvimento. E esse negócio, a Flora e o Purana, eles representam isso, que nós estamos testando, né, viver toda... Não mudou, porque existem várias coisas que são dificuldades nos relacionamentos humanos que vão surgir, né? E, enfim, essas toxinas, a dificuldade de gestão das emoções nas equipes, tudo que a gente já viveu em outros lugares, eles continuam existindo, eles não se modificaram, mesmo que seja um negócio completamente voltado para a autocura, enfim, com outro enfoque, empresa de impacto, resultados, né, que beneficiam o planeta. Continuam sendo seres humanos e a gente percebe que a maneira como a gente tem feito essa liderança ou vivenciado esse negócio é entender que tudo o que acontece para nós vem como o caminho do autoconhecimento. Então, a gente integrou e unificou, né? Então, tudo para a gente é um sinal, né? Tudo para a gente tem algo a nos dizer. Tudo existe, enfim, que um plano maior também está atuando, e não tem adversidades ou que não seja possível olhar de uma forma positiva ou olhar como um caminho, né? Então, o que é o aprendizado do momento, né? Então, assim, para a gente, isso fica um pouco mais leve. A rotina também é desgastante, a gente doa muita energia, né, para sustentar, porque a gente também acredita que esse lugar ele é um lugar energético e existe uma sustentação energética que é mais que física. Então, as pessoas entram, elas sentem alguma coisa. E ela vem desse lugar das práticas de meditação, das orações, das limpezas energéticas que a gente faz, de como a gente lida. E também sempre de nós nos lembrarmos que o mais importante, independente do que aconteça, que o negócio pode quebrar, falir, enfim, nós conseguirmos manter a nossa vibração elevada e olhar as coisas de uma perspectiva mais positiva possível, ou tentando ajudar as pessoas que estão perto de nós, ou aprendendo com coisas que a gente nunca imaginou que iam acontecer, né? E a gente conseguir manter um estado interno positivo, natural, né? E sem... Enfim, mesmo no turbilhão, a gente conseguindo se manter e elevar a nossa frequência todos os dias. E sem essas práticas seria impossível, né? Então, a gente vê que a única forma que a gente encontrou até hoje de conseguir viver nesse caos urbano e nesse tempo de degeneração e de destruição, né, de autodestruição,
é a gente ter uma fidelidade nessas práticas e conseguir manter e lembrar que isso é o mais importante, né? E só com uma disciplina que a gente consegue, enfim. E só para finalizar, para mim o aprendizado maior também é muito de que nesse caminho do propósito é o caminho, não existe eu não vou ser mais quem eu era e agora eu vou ser outra pessoa. Então tudo foi um contínuo para conseguir enxergar que a vida sempre vai colocando a gente no caminho, um passo de cada vez, e tudo tem um sentido. Tudo está alinhado para que, quando você chegar lá já não vai ser mais lá, porque você vai querer chegar em outro lugar, mas antes fez parte do caminho. E que essa nossa vida material e a espiritual está integrada, é uma coisa só. Então, não existe essa separação. Então, esse tem sido o nosso aprendizado e nossa prática. Acho que é isso. Gratidão por todos. Muito bom fazer esse exercício. A antroposofia fala que a nossa biografia é o que a gente tem de mais sagrado. E é lindo, né? Honrar os desafios e as bênçãos, tudo faz parte, tudo é o que a gente tem de mais sagrado. Então, eu agradeço vocês terem compartilhado o que vocês têm de mais sagrado aqui no sofá do Encontro com Espiritualidade. E a gente vai fazer um pouco mais de música. Eu agradeço vocês aqui, uma honra escutar vocês. Obrigada mesmo, tá bom? Foi no pé de uma araucária que um esquilo me encontrou, me trouxe um presente, consciência de estar presente, que o passado já não volta mais, o futuro nunca chegará. Aqui agora é onde devo estar, que todo dia é bom para celebrar.